A todos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor por mais uma vez retornar a esta casa e ver mais uma vez os irmãos que aqui estão para dessa noite juntos adorarmos o Senhor. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Aqueles que trouxeram, cadê? Façam um sinal para que eu veja. Abram elas no livro de 1 Samuel. Quinta da unção. Diga para o seu irmão, é hoje. É hoje. Não passa de hoje. Amém? Capítulo de número 17, versículos de número 31 até o versículo de número 40. Texto bastante conhecido da igreja, mas eu acredito que nesta noite Deus irá falar aos nossos corações de uma maneira diferente. Capítulo de número 17, versículo de número 31 até o versículo de número 40, que diz assim, livro de 1 Samuel, versículo 31, ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e os tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das garras desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma armadura e uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, por nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado, repita comigo, cajado, na mão, e escolheu para si 5 pedras, repita comigo, 5 pedras, e das quais trazia a saber da surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Podeis fechar a Bíblia e aguçar bem os ouvidos diante do que Deus nesta noite tem para os nossos corações. Eu gostaria de pedir a atenção de todos, porque nesta noite será uma daquelas noites que você sairá daqui impactado mediante a glória de Deus que já paira neste lugar.
mediante a unção dele que irá ser derramada, eu quero desde já fazer um convite para aqueles que estão de plantão aqui nesta noite, com o guarda-chuva da incredulidade armado. Eu te convido, meu santo, por favor, desarma esse guarda-chuva, porque a oração de Cristo nesta noite é para que Deus derrame da sua chuva, e Ele venha quebrar este guarda-chuva, e esta água te alcance pelo poder do seu nome. Levanta a mãozinha para cima assim, ó. Repousa ela sobre o ombro do teu irmão que está do seu lado. Repousa. Diz para ele, meu querido. Diz para ele, meu querido. Não é proibido você dar glória. Você não está num culto fúnebre, nem tampouco num culto sobeteriano. Você está na quinta da unção. Então, por favor, tira essa jaca que está na tua garganta, libera esse diafragma e dá para Deus aquilo que Ele merece ouvir neste lugar. Vamos começar a entrar na festa. Vamos começar. Porque Deus está aqui. Eu estou alegre. Marcos Freire 3, primeira etapa, já virou caminho de roça. Como disse nosso presbítero, se deixar o terno ele vem realmente andando. Mas só que diante desta noite tão maravilhosa, eu fico grato a Deus pelas suas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Ainda ontem estive ministrando em uma congregação em que eu pude ver Deus fazer coisas grandes. Grandes obras de libertação Deus operou naquele lugar ontem à noite. Deus fez coisas lindas. Curou na hora, gente que entrou enferma, gente que entrou cheio de problema em sua vida, saíram com a plena consciência de que Deus estava trabalhando. E foi com esse mesmo Espírito que vim para este lugar, acreditando que hoje não será mais uma noite, mas sim uma noite daquelas em que Deus irá nos tomar, em que Deus irá derramar da sua glória, irá nos invadir, e sairemos daqui cheios do seu Espírito. Está acreditando nisso, meu irmão? Você está acreditando nisso? Eu estou acreditando piamente que hoje Deus vai te entregar a vitória aqui neste lugar. E hoje não vai passar. Eu acredito. Olha para o teu irmão que está do seu lado mais uma vez. Olha para ele, diz para ele, meu irmão, começa a estampar o sorriso no rosto, porque hoje tem milagre neste lugar. Hoje tem milagre, meu irmão, hoje tem milagre. Aonde tem unção, tem milagre. Mas vamos para o que interessa, sem muitas delongas, porque o tempo é ouro e eu desejo ver o que é que Deus tem para fazer neste lugar antes do término deste culto. Queridos, estamos diante de um texto bastante conhecido, texto esse em que muitos leitores da Bíblia já passaram e já leram e até mesmo já pregaram dentro desta passagem. Eu fico maravilhado quando eu leio este texto, porque eu encontro aqui uma das mais belas e lindas histórias da Bíblia Sagrada dentro do Antigo Testamento. Ao olhar para o capítulo 17, eu fico a imaginar o todo decorrer dessa história, como foi que sucedera. Eu fico a imaginar com a minha mente, eu começo a entrar na história de um jeito como se eu estivesse lá, presenciando tudo o que de fato acontecera. Eu fico maravilhado em ver mais uma vez Deus trabalhar em favor daqueles que acreditam no seu poder. Quando eu olho para este capítulo, eu fico
fico observando quanto Deus é tremendo, o quanto Deus é grande, o quanto Deus ele é absoluto, o quanto ele é imutável diante da sua grandeza. Quando eu olho para este texto, eu fico a visualizar alguns contrastes, porque diz que um garoto vence um gigante, um menino vence um homem zarrão de mais ou menos 2,30 metros, provando a mim e a você que quando Deus determina milagres e bênçãos sobre nossas vidas, para Ele não tem gigante, para Ele não tem limite, para Ele não tem adversidade, só basta Ele decidir e algo acontece. Dentro desse texto eu fico a observar a manifestação de Deus na vida deste moço, mas para entendermos melhor o que se passa aqui no capítulo 17, é preciso você voltar comigo e vir para as entrelinhas do que aconteceu no capítulo 16. Nos diz a história bíblica que uma certa vez Deus, olhando lá de cima e vendo que um homem a qual ele tinha escolhido para estar diante da nação de Israel tinha feito duas coisas que não lhe agradou, diz a Bíblia que Deus o rejeita. Eu estou falando do rei Saul. Deus rejeita Saul, e agora Deus estava observando alguém que ele iria levantar para poder agora fazer algo diferente no meio da nação de Israel. Diz a Bíblia que Deus levanta o profeta Samuel, e ele recebe de Deus uma ordenança essa em que descreve o escritor do capítulo 16, quando diz que Samuel estava em um determinado lugar, e Deus bradou dizendo: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. Repita comigo: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus fala a Samuel, dizendo a ele de um grande projeto que ele tinha, mas para realizar o que Deus tinha determinado, para levantar o escolhido que Deus já tinha escolhido na sua escolha soberana, era preciso Samuel encher o vaso de azeite, era preciso Samuel abastecer a sua vida. Samuel, ele enche o vaso de azeite e desce em direção da casa de Jessé. Chegando lá, Deus diz a ele que ali entre aqueles homens ele iria levantar alguém para ser o mais novo rei da nação de Israel. Diz que por um momento, por uma questão de detalhe, Samuel pensou que iria ser ali Eliabe, mas só que Deus intervém na causa e diz: olha, Samuel, eu não vejo como tu vê, eu não contemplo como você contempla, eu não visualizo como você visualiza. Ei, Samuel, cuidado, você vê a capa, mas eu conheço o conteúdo. Você vê o que está por fora, mas eu conheço o que está dentro. Samuel, diz que Deus entra na história e diz a ele que não era Eliabe, mas sim um que estava lá no campo, esquecido. Manda chamar ele, traz ele. Diz que quando Davi chega, diz que ele olha e Deus confirma o mistério. Diz: é esse aí que eu vou levantar, é esse aí que